dizem que aos 50 anos é que a mulher floresce e chega em uma fase muito madura e colorida, muito mais feliz. Mas nem para todas. Nesta fase, para alguma delas, tem sim algumas dificuldades, como a sexualidade. Por exemplo, este é o assunto que vamos falar hoje com a nossa convidada, psicóloga e sexóloga, a Fernanda Cassim, que está aqui do meu lado. Fernanda, pode entrar, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Prazer. A gente tem que se beijar um pouquinho de longe para não sujar o terninho uma da outra, amiga. Hoje, né? Mas vamos sentar, senta aqui. Obrigada. Fernanda, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Senta aqui. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou revelar. Eu tô com 44. Tenho 43, faço 44 agora em setembro. E eu sempre ouvi falar da idade da loba. Da idade da loba, não é, Fernanda? Exatamente. Então, assim, da idade para loba para 50, o que será a idade dos 50, gente? Não quero nem pensar nisso. Não, mas se acalma, né? Todo esse processo da sexualidade, ela tem as suas fases e toda fase tem a parte boa e a parte ruim. Então, pode ser que haja coisas melhores, haja coisas piores, mas, de fato, a fase dos 40, a gente tem mais experiência, a gente tem mais tempo, né? Os filhos já estão começando a crescer ali e a gente vai ter só que lidar com algumas questões ligadas ao climatério. E é isso que eu quero saber também, é o climatério. Porque a gente sabe que você falar sobre esse assunto é difícil. Eu falo isso, gente, porque eu não vou mentir pra vocês, não. Pra minha mãe conversar comigo sobre sexo era tabu, terrível. Sempre foi um tabu. Na verdade, hoje, quando ela vai fazer alguma brincadeira, eu falo assim, não, mãe, para, não fala. Porque eu fico com vergonha, é verdade, Fernanda. E eu tenho certeza que mulheres com 50 anos também têm vergonha de falar sobre isso, né? Com certeza. A gente tem... Eu costumo falar, né, que a gente acredita que mães não transam, que mães não têm vida sexual, mas a gente nasceu de onde? Não é? A gente precisa encarar a realidade. A cegonha não veio? Não foi a cegonha, não viemos pela cegonha. O climatério é essa fase que as mulheres passam entre a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Então, o climatério é todo esse processo. Então, acho que aos 40 e poucos, a mulher já começa a sentir a pré-menopausa, algumas mudanças hormonais. A gente tem uma mudança na produção de progesterona e de estrogênio, né? Isso vai afetar nosso humor, vai trazer os fogachos noturnos. Aqueles calorzão, assim? Calorzão, né? Dá aquela falta de libido, principalmente em muitas mulheres. Algumas raras e bem sortudas, elas têm um aumento na libido, né? Mas a maioria delas tem essa falta de libido, essa dificuldade de lidar com a sexualidade. E todas as questões de humor mesmo, né? Emocionais. Aquela coisa do desânimo, fica um pouco mais tristinha. Às vezes tem a síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa. Então, junto um monte de coisas, aposentadoria e daí por aí vai. Fernanda, e como fazer para essas mulheres aí que estão passando por esse período para melhorar? Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Primeira coisa, Kelly, eu costumo dizer que sexualidade, ela tá mais na mente do que no corpo. Então, é claro que o corpo, ele vai trazer muitas mudanças no campo da sexualidade feminina, sim. Mas a gente tem que estar primeiro livre dos nossos tabus. Difícil, hein? É difícil. Difícil, gente. Como é que faz? Exato, livre dos nossos tabus, buscar sempre informação, buscar formas de reorganizar essa sexualidade que já não é tão simples como antes. Né? Então, se tiver como parceiro, buscar novas formas de relação. Se for viúva, solteira, divorciada, entender melhor do que ela gosta, o que dá prazer. Os brinquedos eróticos estão aí a nosso serviço, né? Mas tem gente que tem vergonha de procurar, Fernanda. Por isso é um tabu. Então, gente, porque assim, ó, é difícil falar sobre esse assunto. Eu vou dar uma sugestão, porque a gente tem um grupo de amigas que sempre se reúne. E aí uma vai falando da experiência da outra, e aí a gente vai... Tive uma ideia aqui. Ou assim, ó, não é só eu que passo por isso. Então é bacana também procurar, pra conversar com os amigos. Conversar com as amigas, fazer a terapia sexual, se for um caso mais grave, fazer a fisioterapia uroginecológica, pois nessa fase muitas mulheres têm escape de xixi, então a saúde pélvica também vai se prejudicando. Xixi é quando você faz xixi sozinho, né? Você vai dar aquela risada, mas xixi, não dá tempo de ir até o banheiro, entendi. Porque a gente vai ficando flácida na região pélvica. Né? E aí tem as atividades de pompoarismo, de fisioterapia e, claro, tem a reposição hormonal, né? Então, as mulheres que já sentem que entraram na menopausa,
é sempre importante procurar um profissional ginecologista para fazer a reposição hormonal. Fernanda, mas é só as mulheres? A gente tá falando de mulheres, mas é só a mulher que passa por isso? Não. Os homens também têm toda uma mudança aí na sexualidade. O vigor já não é o mesmo. Eu quero deixar um aviso aqui pro pessoal, homens que têm tomado medicamentos para ereção sem consultar o profissional. Cuidado com isso. A sexualidade masculina também merece atenção. Bom, a gente... A minha produção tá falando que é pra encerrar. Mas tem tanta coisa que eu quero perguntar, Thaís. Como é que faz? Vai ter que marcar de novo, Thaís. Não tem jeito. É muito rápido isso aqui. Ah, não. Você volta, Fernanda? Volto, Kelly. Pode deixar. Então